O demónio é também, dizia o catecismo, autor do mal. Causa alguns males. Não é o instigador do pecado, isso já vimos. O tentador do demónio, o papel, a ação normal do demónio é tentar o homem ao pecado. Tentar associar o homem à sua revolta contra Deus. Sr. Padre, mas eu ouvi dizer que o demónio não existia. Eu ouvi uma pessoa dizer, olha, isso do demónio não é bem assim. É uma figura de estilo. No tempo de Jesus as pessoas pensavam que havia demónios, mas hoje a ciência mostrou que não existem demónios. Isto é um erro que se difundiu muito. Primeiro porque a ciência não consegue determinar com o método experimental se existem demónios ou não existem, porque os demónios são seres espirituais. Portanto, não há nenhuma balança que diga, pense, nem nenhum microscópio consiga ver o demónio nem pesar os demónios. São seres espirituais. E depois, o que a Igreja sempre ensinou, e essa é a interpretação correta da Bíblia, senão entramos no cá para mim. Já ouviram cá para mim, Sr. Padre, o demónio não existe, cá para mim não existe. Então aí cada cabeça uma sentença. Não é? Não saímos desse problema. É o problema que têm, infelizmente, os nossos irmãos protestantes. Não sei se sabem, nos Estados Unidos há mais de 40.000 igrejas protestantes. Porquê? Porque cá para mim uma coisa, cá para mim outra. Então, quando não nos entendemos, abrimos uma nova igreja. Nós não, nós somos católicos, graças a Deus. A Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus há 2000 anos. Existe uma continuidade histórica entre a última ceia de Jesus e a missa que nós vamos celebrar daqui a pouco. Os apóstolos que Jesus ordenaram outros bispos, até ao Dom João Marcos, ininterruptamente. E Jesus deu aos apóstolos um carisma do Espírito Santo para interpretar sem erro a palavra de Deus. Se assim não fosse, podemos dizer que estávamos feitos ao bife. Podíamos desviar-nos da verdade. Podíamos. Jesus disse-nos uma coisa e depois com os séculos as nossas ideias baralhavam-se. Mas não. Jesus deu-nos o Espírito Santo e aos seus apóstolos deu-lhes um carisma de não se afastarem da verdade. De proclamarem sempre a palavra de Deus sem acrescentar nada e sem perder nada pelo caminho. E essa tradição ininterrupta, esse magistério, esse ensinamento dos apóstolos está condensado, bem concentrado, com pau, néctar de pera, no catecismo. E o que é que o catecismo diz sobre o demónio, Sr. Padre? Diz que o demónio existe, não é uma figura de estilo. Portanto, está encerrada a questão. Quando algum de nós tiver uma dúvida, ouvi uma coisa estranha, não sei aonde, lá num centro comercial, deixa cá ver se isto é assim. O que é que eu vou? Onde é que eu tiro as dúvidas? Catecismo, não falha, tira e queda. O inferno existe? Eu ouvi dizer que não. Há lá uma catequista na minha paróquia que diz que não existe, que nunca vai falar do inferno às crianças, para não as assustar. O que é que o catecismo diz? Que existe ou que não existe? Pronto, não há discussão. O que diz é a Bíblia. Não é? Jesus fala mais de 20 vezes no inferno, no Novo Testamento. Depois o catecismo ajuda-nos a interpretar bem a Bíblia, porque alguém podia dizer, mas isto era no tempo de Jesus, achavam que era assim. O catecismo resolve todas as dúvidas. Ficamos vacinados contra o disparate. Ficamos vacinados contra o disparate. É uma boa vacina, gosto muito. Obviamente não é para andar a assustar as pessoas, mas é bom. Olá, irmã, tudo bem? Mas é bom conhecer bem o catecismo, porque no tempo em que vivemos, infelizmente, ouvimos de tudo e mais alguma coisa. De tudo. As pessoas vêm perguntar as coisas mais extraordinárias. Seu padre, uma criança que não é batizada pode entrar na igreja? Porquê é que não há de poder? Onde é que está escrito? Não pode. Não é? As pessoas perguntam as coisas, inventam cada coisa. Seu padre, posso abrir o guarda-chuva se não estiver a chover? Pode. Se quiser, pode.
Não é? Quer dizer, às vezes, portanto, deixemo-nos, onde é que eu quero chegar? Deixemo-nos guiar pela palavra de Deus e pelo que a Igreja nos ensina, para não desviarmos da verdade. Não é? Porquê? Porque às vezes há pessoas que vão à missa e vão aí, fazem, e depois à segunda e à terça-feira vão também ao mestre caramba, mestre bambu, deitar as... Então como é? Sou católico. O que é que diz Deus? Aqui voltamos ao catecismo e à Bíblia. O que é que diz Deus sobre isso? O que é que diz a palavra de Deus sobre isso? Deus fala da adivinhação e da magia. Será que fala? Fala e muito. E o catecismo fala da adivinhação, da magia, do tarô, dos horóscopos? Fala ou não fala? Fala! Não fazia ideia, seu padre. Fala! Vai ver o catecismo. O que é que o catecismo diz sobre o tarô? E sobre a adivinhação? E sobre a magia? Sobre o espiritismo? Com estas palavras, não é com outras. São pecados graves contra a virtude da religião, que é uma virtude esquecida. Que é uma virtude parecida com a justiça. A virtude da justiça, todos nós sabemos, dar a cada um o que é seu, não é? Alguém me empresta qualquer coisa, eu tenho que devolver. Deram-me uma Coca-Cola ali no bar, tenho que pagar. Dar a cada um o que é seu. A virtude da religião é uma espécie, não é bem igual, de justiça aplicada a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Jesus um dia disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se alguém quiser aprender um bocadinho sobre a virtude da religião, pode ler o que diz o catecismo. E se quiser aprender bastante, pode comprar o meu livro. Está aqui uma senhora que tem o meu livro, que é um livro fininho, mas em que eu tenho um pequenino tratado sobre a virtude da religião. Dar a Deus o que é de Deus. Existem 2 grandes pecados. Quem quiser pode comprar lá atrás. Eu não ganho nada com o livro, a não ser a vossa salvação, que é o que me interessa. A virtude da religião, fundamentalmente, tem 5 atos, que eu vos digo rapidamente, que é a adoração, é um ato da virtude da religião. A devoção é um ato da virtude da religião. A oração, o sacrifício e o voto e os juramentos. São 5 atos. Portanto, está tudo bem explicado no livro. E depois há 2 grandes vícios, 2 grandes pecados que contrariam a virtude da religião. Tal como, por exemplo, contra a justiça. Por exemplo, o roubar é uma forma de injustiça, de falta de justiça. Estão a perceber? Difamar alguém é uma forma de injustiça, porque é destruir o bom nome de outra pessoa. Incendiar o carro de alguém é uma forma de injustiça. Não é roubar, mas é destruir a propriedade alheia. Há 2 grandes vícios contra a virtude da religião. Um chama-se genericamente irreligião. Irreligião é não tratar como sagrado aquelas coisas que são sagradas, que são de Deus. Por exemplo, blasfemar, falar sem respeito das coisas de Deus ou das pessoas santas. Falta de reverência. Por exemplo, entro na igreja e começo a jogar futebol lá dentro. Jogar futebol não é pecado, mas dentro da igreja é. Ou no cemitério é. Porquê? Porque aquilo é um lugar sagrado. Aquele lugar merece um respeito, porque é de Deus, é a casa de Deus. Sacrilégio. Faltar ao respeito, por exemplo, infelizmente isto acontece, é triste. Coisas com os sacramentos. Há pessoas que roubam a hóstia para fazer rituais de bruxaria e de magia. É um sacrilégio, é uma coisa muito grave. Simonia, tentar vender a graça de Deus. A graça de Deus é grátis, é graça. Se alguém tenta vender a graça de Deus, está a ofender a Deus, é uma forma de irreligião. E por aí afora, as maldições, etc. Tentar associar Deus a um nosso... ou jurar falso, digamos assim. Portanto, todas as formas, genericamente isto resume-se, como eu dizia, no não tratar com o devido respeito como sagrado tudo aquilo que é sagrado.
não é? E depois há outro tipo de vício que é a superstição. A superstição, tecnicamente, é tratar como se fosse divino, como se fosse de Deus, aquilo que na realidade não é de Deus. Isso é pecado. É divinizar alguma criatura ou força criada que não é divina. E isto tem 3 formas. Idolatria. Idolatria, os povos pagãos adoravam, por exemplo, alguns animais. Na Índia, a vaca, não sei o quê. Divinizar algumas ou forças da natureza, não é? O trovão, não sei o quê. Isso é que é Deus. O trovão é Deus. Não, o trovão não é Deus. Portanto, o trovão não merece orações nem sacrifícios. O Criador do céu e da terra é que merece. Idolatria. E a gente hoje, na nossa cultura, faz isto mais com as coisas da vida. O Deus dinheiro, né? Idolatria do dinheiro, o Deus prazer, o Deus poder. Né? Estes são os deuses do nosso mundo, os ídolos do nosso mundo. E mais 2 formas. Adivinhação e magia. A adivinhação é divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina, que não vem de Deus. Voltando à história das cartas do tarô, invocar os mortos, espiritismo, centros espíritas. Quem guia a minha vida já não é a palavra de Deus, mas são as cartas. Não é? Estão a ver a diferença? Isso ofende a Deus. As cartas não são palavra de Deus, mas as pessoas recorrem às cartas como se uma força sobre-humana falasse através das cartas. Pecado grave contra a virtude da religião, contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses. Não terás outros deuses. E a magia faz a mesma lógica, mas não com uma fonte de conhecimento, mas com uma fonte de, digamos assim, de poder conseguir determinado objetivo, determinado efeito, e invocando não o Deus Criador, Todo-Poderoso, mas outras forças que me podem ajudar a curar uma doença, reiki, a ter um filho, não é? Agora temos imensas massagens e coisas esotéricas que estão por todo o lado, até nas escolas, às vezes católicas. É uma confusão. É? Yoga, etc. Yoga, reiki, etc. Está tudo bem explicadinho no meu livro, com mais bibliografia para quem quiser aprofundar estes temas. Estes pecados de adivinhação e de superstição, além de ofenderem a Deus gravemente, um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, como vocês podem constatar no Catecismo da Igreja Católica, têm outro problema espiritual. Abrem o nosso coração, implicam sempre um certo pacto com estas forças ocultas. Ou seja, eu estou a pedir à força que inspira o tarô ou à força que atua no reiki que me salve, que me ajude. Estou-lhe a abrir a minha vida, o meu coração. Estou-me a confiar a essa força. Quando eu faço isso, quem é que aproveita? O inimigo. Mete a unha ou a pata, para dizer melhor. E nos exorcismos, nestes 9 anos, eu tive, para terem uma ideia, cerca de 313 casos de exorcismos. São alguns, não são 2 nem 3. Atualmente tenho cerca de 45 que estou a acompanhar. Em 99% destes casos, estas pessoas passaram por formas de adivinhação e de magia. Ou seja, essa é a grande porta de entrada dos distúrbios diabólicos extraordinários que podem chegar à possessão. Os distúrbios diabólicos extraordinários normalmente são a vexação diabólica, a obsessão diabólica, a possessão diabólica e a infestação diabólica.